Olá! Hoje nós vamos aprender sobre a teoria do ordenamento jurídico como sistema normativo, as antinomias, o critério hierárquico, o critério temporal e o critério da especialidade da norma jurídica. Oi, gente! Então vamos entrar no assunto? Hoje nós vamos entender as normas jurídicas dentro justamente do ordenamento jurídico. Aqui no nosso site, nós temos já vários videoaulas sobre norma jurídica e de início eu aconselho que quem não esteja acompanhando as nossas videoaulas, que dê uma olhadinha sobre a nossa videoaula sobre norma jurídica. Precisaremos também para esse assunto que sejam vistas as videoaulas sobre ideologia dinâmica da interpretação e também sobre a pirâmide de Hans Kelsen, ou seja, o critério hierárquico da norma jurídica. São assuntos que estão intimamente ligados com o sistema normativo do ordenamento jurídico e com o assunto que nós vamos ver hoje, que é sobre as antinomias, ou seja, o conflito da norma jurídica na aplicação ao caso concreto. Então vamos lá? A norma jurídica, ela convive dentro de todo um ordenamento jurídico. E na aplicação das normas jurídicas dentro desse ordenamento jurídico, existem os conflitos, que se chamam de antinomias, que vai ser o foco do nosso assunto. Ou seja, o nosso assunto de hoje tem como foco, primeiro, compreendermos esse sistema, esse ordenamento jurídico, como ele funciona e os conflitos da norma jurídica, essas antinomias, o que são e quais são os critérios que iremos adotar para que na prática possamos dirimir esses conflitos. Até porque o ordenamento jurídico, ele é dotado de hierarquia, ele é dotado de coerência e ele é dotado de completude quanto à aplicação das normas jurídicas. Então, os conflitos, no caso concreto, da aplicação das normas jurídicas, existem, mas eles têm critérios a serem utilizados, critérios que têm suas prioridades na utilização, que visam justamente dirimir essas antinomias. Justamente porque o ordenamento jurídico, ele é dotado de completude, ele é dotado de hierarquia e ele é dotado de uma coerência, principalmente na aplicação da norma jurídica. De início, eu já chamo a atenção para vocês que vai ser de extrema necessidade, nós faremos a leitura no decorrer desta aula de hoje, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Ou seja, o artigo 2º em diante da Lei de Introdução, tá certo? E já faremos a leitura, sim, sobre esse artigo. Mas, continuando o nosso assunto, nós temos já que ter em mente que o ordenamento jurídico é um sistema, certo? Um sistema onde nós temos como espécie a norma jurídica. Esse sistema é um sistema hierárquico, e aí eu chamo a atenção para vocês para a pirâmide de Hans Kelsen e para a nossa videoaula aqui no nosso canal, tá? Em relação ao critério hierárquico da norma jurídica. Então, voltando, esse ordenamento jurídico, ele é hierárquico, ele é dotado de completude, que vai ser objeto da nossa próxima videoaula aqui, e ele é também um sistema coerente. Então, para que serve o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico, através dessas características que ele possui, hierarquia, completude e coerência, ele tem como objetivo dirimir as antinomias, que significa o quê? Os conflitos existentes entre as normas jurídicas, diante de um caso concreto. Traduzindo, qual vai ser a norma jurídica que vai ser aplicada num caso concreto quando essas normas jurídicas elas entram em choque? Então, é para isso, ou seja, é este que é o objetivo maior de nós estudarmos o ordenamento jurídico. Ou seja, estudar o ordenamento jurídico é estudar a
construção escalonada da ordem jurídica, sua coerência e sua completude, objetivando dirimir os conflitos da norma jurídica, ou seja, as antinomias. Para os meus alunos que estão assistindo agora às videoaulas, começaremos do slide 71 e vamos até o slide 80, ok? Sempre falo isso porque os meus alunos possuem o conteúdo via slides e assim pode seguir melhor quando estiverem assistindo as nossas videoaulas, ok? Então, finalizaremos no slide 80 e iniciaremos no slide 71. Então, no nosso ordenamento jurídico, o primeiro critério que vamos analisar é o critério hierárquico da norma jurídica. Então, antes de entrarmos propriamente no sistema hierárquico e relacionarmos com demais sistemas que visam dirimir as antinomias da norma jurídica, como o critério temporal e o critério da especialidade, vamos nos lembrar um pouquinho o que seria a hierarquia da norma jurídica. Então, nós temos que a norma jurídica inferior, ela busca o seu critério de validade dentro do ordenamento jurídico na norma jurídica superior. Outra definição que podemos trazer quanto ao critério hierárquico é que a norma jurídica hierarquicamente superior, ela prevalece quando dá aplicação a um caso concreto sobre a norma jurídica hierarquicamente inferior, certo? Ou seja, pela mesma razão que uma norma jurídica inferior, ela busca seu critério de validade numa norma jurídica superior, nós temos que, hierarquicamente, uma norma jurídica superior, quando dá a aplicação de uma norma jurídica ao caso concreto, ela prevalecerá sobre uma norma jurídica inferior. Exemplo. O artigo 59 da Constituição Federal é de suma importância, antes de nós adentrarmos diretamente, porque ele trata justamente das normas infraconstitucionais, falando justamente que as normas infraconstitucionais são normas que elas possuem o mesmo patamar hierárquico. Então, é de suma importância que o aluno faça essa leitura e esteja atento ao artigo 59 da Constituição Federal, tá? Também é de muita importância, quando nós estamos estudando o critério hierárquico da norma jurídica, que o aluno, o ouvinte, ele tenha em mente a teoria da ideologia dinâmica da interpretação. Por quê? Porque nós já sabemos que através da ideologia dinâmica da interpretação, o judiciário, a partir da aplicação da norma a um caso concreto, ele reconstrói o direito. E isso não fere o princípio da segurança jurídica, aonde na ideologia estática da interpretação, o princípio da segurança jurídica encontra suas bases na lei, no texto legal. Só que a ideologia dinâmica da interpretação, em momento nenhum, vem a ferir o princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque na ideologia dinâmica da interpretação, o princípio da segurança jurídica em se encontra nas fontes também, ou seja, nos precedentes judiciais do STF e do STJ. No caso, os precedentes do STF, eles visam o quê? Eles visam interpretar a Constituição Federal. E os precedentes do STJ, eles visam justamente o quê? Interpretar a lei. Então, percebam, caros ouvintes e alunos, que nós estamos adentrando no critério hierárquico da norma jurídica. Já vamos relacionar com os demais dois critérios, que é o critério temporal e o critério da especialidade, mas estamos indo passo a passo, ou seja, chamando a atenção desde já para os senhores que é de suma importância que se relembre o critério hierárquico da norma jurídica, a pirâmide de Hans Kelsen e a ideologia dinâmica da interpretação, a importância dos precedentes judiciais como fontes do direito, como informadores, como bases do princípio da segurança jurídica, sejam eles precedentes do STF, que visam interpretar a Constituição Federal, sejam eles precedentes do STJ, que visam interpretar a lei. Então, adentrando diretamente na antinomia da norma jurídica, uma pergunta a gente tem que, de início, logo fazer. O que poderemos fazer
na aplicação da norma jurídica quando existe o conflito da norma jurídica ao caso concreto. E é esse o objetivo do nosso assunto. É nós estipularmos aqui quais os critérios que serão adotados para que a gente, na aplicação prática, possamos dirimir essas antinomias. E aí eu chamo a atenção para vocês 3 critérios. O critério hierárquico, o critério temporal e o critério da especialidade da norma jurídica. O critério hierárquico. No critério hierárquico, nós temos que, como nós já falamos, que a norma jurídica superior prevalece quanto à aplicação à norma jurídica inferior. Essa é a regra. Por quê? Porque a norma jurídica inferior, ela busca o critério de validade dela na norma jurídica superior. Então, nada mais lógico, juridicamente falando, que a norma jurídica superior, ela sobreponha-se, ou seja, ela prevalece sobre a norma jurídica inferior. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma lei infraconstitucional, por exemplo, ela venha contrariar dispositivo da Constituição Federal, essa lei infraconstitucional, ela vai ser considerada nula. Ou seja, ela vai ser declarada inconstitucional, porque ela vai estar ferindo a Constituição Federal. E aí, para melhor compreensão dos ouvintes, justifica-se muitas vezes as ADINs, ou seja, as ações declaratórias de inconstitucionalidade, que elas são propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal. E o objetivo delas é justamente que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, por isso que os seus precedentes servem como interpretação da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele venha a declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma jurídica infraconstitucional, quando ela está ferindo a Constituição Federal. Por isso que se propõe as ADINs, ação declaratória de inconstitucionalidade, diretamente no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do nosso Poder Judiciário, competente para dirimir questões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma jurídica. Então, no caso de uma legislação infraconstitucional, ela vier a contrariar a Constituição Federal, ela vai ser considerada, no caso de uma declaração de inconstitucionalidade, ela vai ser considerada nula e vai ser declarada inconstitucional. Ok? No caso, por exemplo, de um decreto do chefe do Poder Executivo vier a contrariar, por exemplo, uma legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição Federal, os atos, se vier a ser declarados, eles serão considerados nulos, mas não será declarada a inconstitucionalidade, e sim a ilegalidade. Ok? Então, cuidado para vocês não misturarem isso. No critério hierárquico, uma norma superior prevalece sobre uma norma inferior. Ok. Só que, quando estamos diante da Constituição Federal, ou seja, quando uma legislação infraconstitucional estaria ferindo a Constituição Federal, estamos na iminência de uma declaração de inconstitucionalidade da norma infralegal. Quando nós temos, por exemplo, um decreto do chefe do Poder Executivo que hierarquicamente é inferior a uma norma infraconstitucional e ele está contrariando uma norma infraconstitucional, nós não teremos aí uma declaração de inconstitucionalidade, mas sim de ilegalidade desse decreto do chefe do Poder Executivo. Então, sintetizando o nosso critério hierárquico, de forma bem resumida, e aqui repetindo mais uma vez para vocês, nós temos que uma norma hierarquicamente superior prevalece sobre uma norma hierarquicamente inferior dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, o critério hierárquico, ele vem dirimir as antinomias, ou seja, os conflitos entre as normas jurídicas, quando e são dirimidos como? O critério hierárquico vai utilizar justamente a hierarquia na norma jurídica, a pirâmide de Hans Kelsen, fazendo prevalecer sempre na aplicação
Ou seja, para dirimir esta antinomia, a norma hierarquicamente superior sobre a norma hierarquicamente inferior, ok? Continuando, o próximo critério que a gente vai analisar é o critério temporal da norma jurídica. Como o próprio nome diz, vai levar em consideração a data desta norma jurídica. Ou seja, a regra, logo de cara para vocês, uma norma posterior, em regra, prevalece sobre uma norma anterior. Ou seja, uma norma posterior pode vir a revogar uma norma anterior. Esta é a regra. Essa revogação, ela pode ser, sintetizando para vocês, pegando os critérios, os pontos mais importantes do critério temporal, ela pode ser uma revogação total, ou seja, essa norma posterior pode revogar a anterior de forma total e de forma parcial. Fora isso, de forma expressa e de forma tácita. Bora lá, vamos com calma. Revogação total ou abrogação é quando uma norma posterior ela traz um conteúdo material que ela revoga uma norma anterior. E adotando o critério da temporalidade, o que é que vai prevalecer? Como ela é posterior dentro do ordenamento jurídico e ela traz um conteúdo que está revogando materialmente uma norma anterior, prevalece a norma posterior. E a gente chama isso de revogação. A norma posterior vai revogar a norma anterior. Quando essa revogação ela é total, ou seja, a abrogação é o nome que a gente chama. Só que essa revogação também pode ser parcial. E aí estaremos diante de uma derrogação. Acontece quando uma norma posterior ela vem revogar uma norma anterior, mas ela não revoga essa norma anterior na sua totalidade. Ela só revoga parte do seu conteúdo material, parte do seu texto de lei. E aí estaremos diante de uma revogação parcial. Vamos lá mais uma vez. Na revogação total, ou chamada de abrogação, fica prevalecendo dentro do ordenamento jurídico única e exclusivamente a norma posterior. Na revogação parcial, ou seja, na derrogação, como a norma mais nova temporariamente, ou seja, a norma posterior, adotando o critério temporal, a norma mais nova, ela revoga só parte da norma anterior. A norma anterior, ela não sai do ordenamento jurídico, ela continua existindo no ordenamento jurídico, só que só naquilo que não foi revogado. E a norma posterior, ela vai permanecer no ordenamento jurídico, prevalecendo nela aquele conteúdo, aquele texto legal que revogou a norma anterior. Então, no que tange à revogação, fica valendo o conteúdo material, ou seja, o texto legal da norma jurídica posterior mais nova, tendo sido revogado aquele conteúdo da norma anterior. Já a norma anterior, no que ela não foi revogada, ela permanece existindo no ordenamento jurídico naquela parte que não foi sujeita à revogação. Daí nós temos claramente a abrogação e derrogação, revogação total e revogação parcial da norma jurídica, utilizando o critério temporal, ou seja, uma norma posterior, ela revoga a norma anterior. Só que esta revogação pode ser total, abrogação, ou pode ser parcial, derrogação. Passado essas duas explanações, vamos para mais dois critérios referente à revogação, ao critério temporal da norma jurídica, que seria que esta revogação também ela pode ser expressa ou tácita. Eu, inclusive, costumo sempre dizer aos meus ouvintes e aos meus alunos que o primeiro critério que tem que ser estudado é o critério da revogação expressa e da revogação tácita da norma jurídica. Por quê? Porque ele é a base, ou seja, a revogação, uma lei posterior sempre vai revogar uma lei anterior, ok? Essa revogação pode ser expressa ou essa revogação pode ser tácita.
A revogação expressa é quando a lei posterior traz no seu texto de lei expressamente o que está sendo revogado da lei anterior. É fácil até para a gente compreender esse tipo de lei, quando já traz no início dela, dizendo exatamente o que está sendo revogado na lei número tal, naquela lei anterior. É fácil para nós interpretarmos essa lei e conhecermos como ela vai ser aplicada, o que prevalece e o que não prevalece, tá? Então aí a gente chama de revogação expressa. Tranquilo. Só que essa revogação nem sempre vem expressa. Essa revogação, muitas vezes, ela pode vir implícita, ou seja, ela pode vir de maneira tácita. Aí nós, estudiosos do direito, vamos ter que estudar essa nova lei, ou seja, essa lei posterior, entendermos o conteúdo dessa lei posterior, conhecermos a lei anterior e vermos dentro do conteúdo material o que é que essa lei posterior ela está revogando a anterior. O que é que ela está trazendo de novo? Porque uma vez que ela modifica um conteúdo material, um texto de lei anterior, vai valer ela. Então, muitas vezes, essa revogação ela não é expressa. Não dá para a gente saber logo de cara, expressamente, o que está sendo revogado na lei anterior. Então, cabe-nos, estudiosos, a nós, estudiosos do direito, a gente ter o conhecimento na íntegra dessa lei, conhecermos a lei anterior, compararmos uma com a outra, para assim a gente saber o que é que está tacitamente e implicitamente nesse tipo de revogação, revogando a lei anterior. Então aí, gente, nós temos a revogação expressa, que eu já disse para vocês que é bem mais fácil para nós estudiosos do direito, a revogação implícita ou tácita, e tanto a expressa como a revogação implícita ou tácita, elas poderão ser total, abrogação, ou parcial, derrogação, ok? Então, nós poderemos ter, por exemplo, uma revogação expressa total, uma revogação expressa parcial. Da mesma forma, poderemos ter uma revogação tácita implícita, né? Total ou parcial, através da abrogação ou através da derrogação, aqui já explicado para vocês, meus alunos, ok? Vamos lá. Antes de nós entrarmos no último critério, para dirimir os conflitos, as antinomias das normas jurídicas, que seria o critério da especialidade, vamos confrontar um pouquinho o critério hierárquico com o critério temporal, para nós assim sabermos qual critério vai prevalecer na hora que a gente tem um conflito entre o critério hierárquico e o critério temporal. Deixa eu esclarecer para vocês através de um exemplo. Imaginem para vocês que uma legislação, por exemplo, infraconstitucional, ela vinha contrariar a Constituição Federal. Aí nós estamos diante facilmente da análise de um critério hierárquico. Uma legislação infraconstitucional abaixo da Constituição Federal, contrariar a Constituição Federal, a gente já sabe que ela vai ser declarada nula e nós estamos diante da inconstitucionalidade de uma legislação infraconstitucional. Porque pelo critério hierárquico, a norma superior prevalece sobre a norma posterior. Ok, até aí sem problema nenhum. Mas imagine vocês que viesse uma norma, por exemplo, posterior. Ou seja, posterior à Constituição Federal. O que iria prevalecer? A nossa Constituição Federal, ou seja, o critério hierárquico, ou o critério temporal, uma vez que a norma é posterior. Então, sempre, explicando para vocês, sempre, sem exceção, o critério hierárquico prevalece sobre o critério temporal. Então, dentro do critério hierárquico, a norma superior prevalece sobre a norma posterior. A norma superior, prevalece sobre a norma inferior. Essa é a regra. Na hora que a gente tem um confronto entre o critério hierárquico e o critério temporal, por exemplo, uma norma posterior à Constituição Federal, o que vai prevalecer? Sempre o critério hierárquico, certo? Sempre. Então, o critério hierárquico prevalece sobre o critério temporal da norma jurídica, certo? Então, a Constituição Federal
prevalece sobre a lei infraconstitucional. Então, se uma lei, por exemplo, infraconstitucional é editada posteriormente à Constituição Federal, como a Constituição Federal é hierarquicamente superior, ela vai prevalecer, mesmo a norma infraconstitucional tendo sido posterior, a sua edição tenha sido posterior a 1988, que é a data de edição e publicação da nossa Constituição Federal. Então, sempre, gente, o critério hierárquico prevalece sobre o critério temporal, ok? Esclarecido isso, vamos para o critério último, o critério da especialidade. O critério da especialidade diz o seguinte, que nós temos normas gerais e normas especiais. As normas especiais sempre, gente, vão prevalecer sobre as normas gerais, porque tratam de casos específicos. Então, na nossa legislação, nós temos normas gerais e normas específicas. Então, sempre que tivermos diante de um caso concreto, que, por exemplo, tiver uma norma específica sobre aquele caso concreto, sempre vai prevalecer a norma especial, a norma específica. Exemplo. Dentro do direito tributário, por exemplo, nós temos a Lei de Execução Fiscal. Então, nós temos o Código Tributário Nacional, ok, mas nós temos inerentemente, em relação à execução fiscal, a Lei de Execução Fiscal. Então, sempre se aplica primeiro o que dispõe a Lei de Execução Fiscal, porque ela é uma lei específica, especial. Depois se aplica o Código Tributário Nacional naquilo que não se contradiz, que não se contrapõe à lei especial, que no caso do meu exemplo seria a Lei de Execução Fiscal. Outro exemplo para vocês, um exemplo baseado em suposições, ok? Vamos admitir, por exemplo, que os alimentos tivessem uma tributação, uma alíquota de 20% de pagamento de tributos. Gente, é um exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui para vocês, uma suposição, ok? Então, vamos admitir que os alimentos, todos os alimentos, nós pagássemos uma alíquota de 20% de tributo, ok? Temos uma lei referente à cesta básica que diz que alguns produtos da cesta básica, esses produtos têm alíquota zero. Ou seja, são isentos de pagamento de tributo. Então, nesse caso, o que irá prevalecer? A norma geral ou a norma especial? Ou seja, no caso de uma tributação, o que irá prevalecer? Nós teremos como contribuintes de pagar 20% sobre os tributos ou teremos que respeitar a alíquota zero dos produtos que estão inseridos na cesta básica? Gente, nesse caso, essas duas normas, elas se harmonizam. Ou seja, para os produtos alimentícios de uma forma geral, nós iríamos pagar 20% referente aos tributos. Mas na hora que esses produtos estiverem inseridos dentro da cesta básica, eles têm alíquota zero, porque prevalece a legislação especial. E aí, nesse caso, não seremos compelidos ao pagamento do tributo, prevalecendo a legislação especial. Ok? Entendidos? Então, duas coisas que nós temos que se ligar referente ao critério da especialidade. Primeiro, as normas gerais e as normas específicas, elas convivem de maneira harmônica. É a primeira coisa, ok? E a outra coisa é que sempre, num caso concreto, que nós tivermos uma legislação especial, específica, vai sempre prevalecer ela, como nos dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, ok? Para finalizar o nosso assunto, eu não poderia fazer diferente, e assim peço que os meus alunos estudem, e os ouvintes também, vamos fazer a leitura do que preceitua o artigo 2º da Lei de Introdução, da nossa LINDB, Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Então, nós temos o nosso artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Claro, quando uma lei ela é declarada válida, ela é publicada, ela entra no nosso ordenamento jurídico, ou seja, ela entra em vigor, ela começa a produzir os seus efeitos, né? Os efeitos podem ser efeitos
técnicos e efeitos sociais. Então, quando uma lei entra no nosso ordenamento jurídico, se ela, por exemplo, não tiver uma vigência determinada, a gente parte do princípio de que a vigência é indeterminada, podendo, através do critério temporal da norma jurídica, que nós estamos estudando hoje na nossa videoaula, vir uma lei posterior que revoga essa lei anterior. Então, a vigência está sempre sujeita ao processo de revogação ou não de uma lei posterior. E aí, eu chamo sim a atenção para vocês, para a nossa videoaula que nós temos aqui, sobre o critério de valoração da norma jurídica, onde a gente fala de validade, vigência e eficácia da norma jurídica, ok? Continuando a leitura, nós temos no parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. E nós temos aí os dois pontos importantes do critério temporal que a gente falou aqui, a revogação expressa e a revogação tácita. E trazemos mais os outros dois, a abrogação e a derrogação, ok? Seguindo o parágrafo 2º, a lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais, aí nós trazemos o quê? O critério da especialidade. A par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, que é justamente o quê? A convivência harmônica da norma geral e da norma específica do critério de especialidade. Parágrafo 3º do artigo 2º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogada perdido a vigência, que foi o que eu falei para vocês do critério temporal, que uma norma posterior sempre revoga uma norma anterior. E quando ela revoga, gente, ela revoga a vigência. Está diretamente ligado com os critérios de valoração da norma jurídica. Por isso que eu sempre disse aqui aos meus ouvintes e sempre disse aos meus alunos, para nós entendermos a aplicação da norma jurídica no ordenamento jurídico, nós temos que conhecer os critérios, as características, os princípios da norma jurídica, ok? O que é importante vocês fazerem a leitura desses assuntos, né? Seguirem os nossos slides, no caso dos meus alunos, e assistirem as videoaulas aqui. Fazer uma revisãozinha básica antes de entrar no ordenamento jurídico, ok? E aí, gente, nós fizemos a leitura do artigo 2º da nossa LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ok? Então aqui foi mais uma videoaula nossa sobre o ordenamento jurídico, tratando exclusivamente sobre as antinomias, os conflitos da norma jurídica, o critério da hierarquia, o critério temporal e o critério da especialidade da norma jurídica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, divulguem, compartilhem esse vídeo, deixe seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e simbora? Vamos aprender direito? Bom lá, bom. Vamos lá. Continua.